Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus te abençoe. Nós temos uma palavra poderosa nesta manhã, neste dia. Quem serão os salvos? Quem serão os perdidos? Nós temos a oportunidade de confrontarmos com a Bíblia. Se você não crê nas Escrituras Sagradas, então eu te aconselho a não nem sequer assistir esse vídeo, porque a nossa base, a nossa linha é a Palavra de Deus que perpetuou. A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido no mundo inteiro, é a plenitude mais profunda de todas as coisas. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então é por essa razão é que nós somos seguidores das Escrituras Sagradas. E nós queremos te passar algo tremendo para saber como você está em relação à salvação. Lá em Gênesis 1, de 1 a 3, está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Veja que nós entendemos Deus a partir da sua revelação em Gênesis 1. Mas Deus é antes do princípio, e nós não somos, então nós não temos nenhuma informação sobre como Deus se formou, o antes do princípio é com Ele. Nós vamos compreender isto quando estivermos na glória. Então, aí, lá em Gênesis, ele fala que as trevas estavam junto com a luz. E ele, como uma mensagem para nós eterna da terra, ele separou a luz das trevas, colocando o dia como a luz e a noite como as trevas, simbolizando dois reinos espirituais. Existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Então, você entendendo isto, você já começa a ter uma compreensão desses dois reinos, que a pessoa estará na eternidade, ou em um reino ou em outro. Que Deus abençoe e que você possa compreender a palavra. Lá em Isaías 59:2, existe uma fronteira entre nosso relacionamento com Deus, entre nossa intimidade com Deus, entre a nossa comunhão com Deus, porque ali fala que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Então, o iníquo, ele não entrará na glória. Então, todo pecado praticado, ele tem uma separação de Deus. Lá em Romanos 6:23, fala que o preço do pecado foi a morte. Então, nós não éramos para existir morte, nem cemitério, nada disso. Mas a morte veio para o preço do pecado de Adão. Aí você pode estar dizendo, mas o que eu tenho a ver com Adão? Tem tudo a ver, porque qualquer um de nós que estivesse no lugar de Adão, nós cometeríamos o mesmo pecado. Então, Deus permitiu essa formação de dois reinos, até pela nobreza, pela grandeza de Deus, para que a pessoa possa escolher aonde ele viverá na eternidade. E 2 Pedro 2,19 fala que o vencido se torna escravo do vencedor. Então, por exemplo, a pessoa que tem um vício, esse vício, ele não gostaria de ter, mas é mais forte do que ele. Pergunta para um alcoólatra se ele gostaria de ser alcoólatra, um drogado, ele não gostaria, ele gostaria de se libertar, mas ele foi vencido. O mal venceu. Hoje nós temos os jovens nossos, 15, 16, 17 anos, segundo os estudos, 50% deles estão bebendo bebida alcoólica. E um abismo chama outro abismo. Os pais devem ter uma preocupação muito grande por essa prática dos jovens de querer parecer igual aos outros e ter que beber. Esse é o começo de um mal, é um abismo chamando outro abismo. Que Deus os livre disso. Lá nós vemos que o vício é algo que é mais forte do que a pessoa. Mas eu quero falar, o Espírito pediu para a gente falar sobre os pecados que roubariam a nossa eternidade. Então presta bem atenção que você vai entender algo. Eu estou falando com amor, então eu tenho autoridade para falar, porque eu estou falando em nome do meu Senhor. Veja, por exemplo, um assassino e ladrão, ele é ladrão e assassino. Então, essa pessoa, o que aconteceu com ele? Essa pessoa ele separou de Deus. Então, ele é deplorável. Mas veja bem,
Mesmo assim, nós não temos o direito de julgá-lo, porque quem condena já está condenado. Ele pode ter uma oportunidade como ladrão na cruz. Veja um pedófilo, ele não é um assassino, mas ele destrói crianças. Então, embora nós reprovamos também, nós não temos o direito de condená-lo e de julgá-lo. Nós temos o direito de orar por eles. Veja bem, um fornicar, um adúltero, a pessoa que tem relações extrasexuais, ele está no mesmo nível. Para efeito de eternidade, ele está fora dos planos de Deus. Mas ele vai ter uma oportunidade, é isso que eu quero falar. Essa é a boa mensagem que eu tenho para você. Agora, presta atenção. O mercantilista religioso, que usa Deus, ele não é usado por Deus, ele usa Deus para os seus benefícios próprios. Esta pessoa tem um caráter pior do que esses 3 exemplos que eu dei aqui, porque ele está usando Deus e ele não crê naquilo, e ali ele é um mercantilista religioso. Onde está o teu coração? Nós estamos fazendo essa pergunta. É lógico que tem os obreiros verdadeiros, existem os fraudulentos porque existem os verdadeiros, mas estes, o pecado deles é ao mesmo nível dos outros. O drogado, agora presta atenção, o homossexual, lésbica, transexuais, nós temos que amá-los. Nós não podemos concordar, porque lá em Romanos 1 fala que não só aqueles que praticam, mas aqueles que aprovam. Nós não aprovamos. Mas se nós não amarmos, nós não conhecemos o amor de Deus. E o amor de Deus só está em nós porque nós transmitimos esse amor na prática, não na teoria. Então essas pessoas, eles estão, de acordo com a palavra, separados de Deus, mas eles terão a mesma oportunidade que o ladrão na cruz teve. Ou então Jesus não sabia que aquele era um ladrão, assassino, e assim mesmo Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então todos estão no mesmo nível. Você tem uma raiz de amargura, é a mesma coisa, porque se você tem uma raiz de amargura, você não vai ser feliz, você não perdoa, e Deus não vai poder te perdoar também. Nós temos que amar a todos, independente do pecado. Nós temos direito, se nós temos direito de julgar a profecia, nós não temos direito de julgar o profeta da mesma coisa. Então o que eu quero passar para vocês, uma boa nova, que Deus vai lhe dar as mesmas oportunidades. Então nós vemos essas pessoas que estão vivendo nessa circunstância. Veja bem, o mal, as trevas, Lúcifer, ele tem uma posição muito definida. Ele veio para roubar a esperança, matar a fé e destruir o amor. Se ele destruir o amor, a pessoa não vai orar por essas pessoas que nós falamos aqui. E Deus é testemunha às minhas madrugadas. Eu oro toda a madrugada por todos esses que eu citei, para que Deus os alcance na hora certa, porque eu estou falando da eternidade, não é um período curtinho de uma vida que nós temos. Quando nós olhamos, o tempo já se foi. Nós temos uma vida pela frente. Então, eu quero que você entenda isto. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós podemos aqui na terra ter a vida, abundância e morar com Deus. Não que nós somos sem pecado. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Porque às vezes as pessoas têm a mania de julgar o outro, porque o pecado dele é diferente do outro. Ele tem outro pecado, então ele já julga. Lá em Mateus 7:22, tem a justiça de Deus. Quando aquelas pessoas foram: afastai-vos de mim, eu não os conheço. E a pessoa vai dizer: não, mas eu, em teu nome, expulsei demônios, falei novas línguas, eu trouxe milhares ao teu altar, a minha igreja tinha milhões. Não importa, você praticou iniquidade, e o iníquo não entrará no meu reino. Faltou o amor. Apocalipse 22:15 fala que de fora ficarão os impuros, aqueles que aceitaram ser impuros, não quiseram mudar. Os idólatras, aqueles que amaram e praticaram a mentira. Então, o que nós estamos falando é daqueles que praticam a mentira. Eles amaram, eles não quiseram trocar. Lá em João 3:19, fala que eles rejeitaram a luz, porque as suas obras eram escuras e eles precisavam esconder. Tudo que você tiver que esconder pertence ao reino das trevas. Tudo que nós fazemos fora, para que Deus, a pessoa não tenha a bênção
de Deus. Deuteronômio 30:14 fala assim: hoje eu estou falando contigo sobre bênção e maldição. Escolha a bênção para que vivas. Então, quem serão os salvos, quem serão os perdidos? Não é aquele que, às vezes, um suposto religioso. Sabe por quê? Porque no céu não entrarão católicos, espíritas, evangélicos, padres, nem pastores, mas entrarão os remidos pelo sangue do Cordeiro, nem que seja na última hora. Você que foi tocado, às vezes você pode entender que eu fui um pouco contundente, mas quem ama fala a verdade. Eu falo com amor porque eu oro por você, qualquer que seja o seu pecado, qualquer que seja a sua fraqueza, Deus vai estar operando. Existe uma tendência para que as pessoas hoje, como o pecado está superabundando, as televisões, cada casa tem 2, 3 televisões, então a pessoa, ele tem uma tendência a optar pelo pecado, a optar para ter as variedades de relações sexuais, por homem com homem, mulheres, tudo isso deverá ocorrer, até porque os apresentadores de televisão dão apoio, os outros aplaudem, mas não é porque as moscas vão todos os dias ao lixo que você precisa ir. Guarda isso no teu coração. Você tem uma eternidade. E vai chegar à meia-noite, lá em Mateus 24:6, está escrito que à meia-noite houve um grito: eis o noivo arrebatando a sua noiva, porque ele não permitirá que o anticristo coloque as mãos sujas na noiva. Então, vai chegar esse momento, as coisas estão escurecendo, nós estamos atravessando um período da história que na nossa geração nunca houve igual. Então são tempos de você ter um concerto com Deus e lembrar que a meia-noite não é literal, é a hora que o pecado chegou ao máximo. Então aquela hora o anticristo vai se revelar e o povo de Deus vai ser levado às alturas. Estes são os salvos. E você que porventura seja um mero religioso, a religião, guarda isso para você também, ela forma pedintes. Os obreiros da seara, eles formam o povo de Deus, eles têm a Bíblia como regra de fé. A religião não vai salvar ninguém, a igreja não salva, é o lugar dos salvos. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma vida abundante, te dê a graça, a luz, a paz, a direção, que você receba a bênção desta manhã, esta palavra forte. Quem serão os salvos? Quem serão os perdidos? Veja, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, faça um comentário. É muito bom para nós continuarmos. Que você possa receber esta palavra com amor e direção de Deus, em nome de Jesus.